Aqui estou para cantar o que eu sinto e ninguém vê. Quero cantar que sou feliz assim. Quero ver você feliz também. Feliz como é feliz quem ama e conhece o amor. Está só, mas a alegria vai raiar, eu sei, para você que hoje triste está, a procurar uma voz que não tem preço e que vem a toda a gente de graça. Quem oferece é Jesus. Toda a gente, quem tem Jesus tem um caminho de luz, caminho que a felicidade conduz, partindo de mãos dadas, caminhando, sorrindo, a paz chegou, a paz chegou. Uma boa noite, queridos irmãos e irmãs, membros aí da Congregação Evangélica Luterana Cristo, então de Lajeado, Rio Grande do Sul. Quem está aqui convosco é o pastor Mário Hackman, pastor, então, desta congregação. Também quero saudar a todos aqueles que nos visitam e se unem a nós também nesse momento de encontro com Deus e uns com os outros, também na palavra do nosso Deus. A saudação especial ao Leomar Forpagel, né, e a sua esposa, muito bem-vindos, é bom estarmos juntos aí, hein, Leomar? Márcia Ritter também, grande abraço, estava de aniversário, né, final de semana, olha que bênção, né, Márcia? Deus continue abençoando ricamente. Também a Ilga Kelm, olha que bênção, também um abraço para a senhora. Também para o seu esposo, então lá de Criciúmal, Rio Grande do Sul, se eu não me engano é a esquina Alto Uruguai, né? Também Astor da Silva, nosso grande líder, grande Astor, vamos lá, né? Fé, coragem, um dia de cada vez. Né? Deus abençoe o senhor, a sua família e a todos aí também, conforme o senhor também saúda e deseja. Adelar Freeling, boa noite, Adelar. Gessi Folmer, também, né, muito bem-vinda. Eluir Hirt, também seu Ilmar, forte abraço, toda essa bonita família. Malise Petri, também, Deus abençoe ricamente, também com seus queridos. A Hildegard Martins, muito bem-vinda. Olha que bênção, hein, dona Hildegard. Um abraço também para o seu João, né, grande João, Deus continue guardando e abençoando também o seu João aí. A Clarice Schmidt também, muito bem-vinda, né? Também a Ledi Schmidt, né? Ilse Miller, a Clarice Fack e o Fábio Gerevini, também a Diana, muito bem-vindos aí, é bom estarmos juntos. O seu Egon Tsel, lá de São Lourenço do Sul, Deus continue guardando e abençoando aí o senhor e a sua família, né? Que bênção estarmos juntos e o senhor participando conosco também desses encontros aqui
né? Também Dona Wanda Butka, seu Arno Piper, lá de Jaru, Rondônia, né? Deus abençoe ricamente aí, seu Arno, né? O senhor, a sua família, Silvério Ernie Schneider, Deus abençoe ricamente, né? Grande abraço, né? Com um sorriso lá nas orelhas, né, seu Silvério? Como diz o vô mais fresco aí da Congregação Cristo, Deus continue guardando e abençoando vocês aí. A Célia Becker também, uma satisfação estarmos juntos, grande Lorivaldo, né, Lorivaldo Lamp, né, forte abraço, bom estarmos aí, muito bem-vindo, né, um abraço para ti, também para Cirlei, Dona Verna Kitts também, Dona Verna, né, que bom estarmos aí, né, seu Auri von Millen também, Ayrton Darcy Wildner, a Sheila Hirt, né, e o Pedro Cavalheiro também, muito bom, né, estarmos aí, muito bem-vindos também a todos vocês aí que se unem a nós também para esse momento de encontro, de estudo bíblico, né, e nesse momento nós queremos falar com Deus em oração. Convido você aí na sua casa, né, juntar suas mãos, fechar os olhos e assim nós com reverência nos colocarmos diante de Deus, então em oração. Agradecendo a Deus então por tudo e também colocando diante dele, né, as nossas ansiedades, as preocupações, os sonhos que temos, as nossas lutas, também orando pelos idosos, os enfermos, os enlutados, e também pelos aniversariantes aí, né? E por esse momento especial que Deus nos concede, também aí o abraço, Isinete Polak Reis, né? Então também bem-vindos aí, né? O Rudy Lamp também se achegando, né? Então bem-vindos a todos vocês aí. Então assim agora queremos falar com Deus, então em oração. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Senhor Deus, amado Pai, aqui estamos reunidos mais uma vez para mais um estudo bíblico. E nós aqui juntos te agradecemos porque Tu és um Deus todo-poderoso. Porque Tu és um Deus grande no amor e na misericórdia. Um Deus que, além de criar o universo, quando caímos no pecado, Tu não nos abandonaste, mas em Jesus nos trouxeste a condição novamente de Teus filhos. Assim também vivemos em Jesus a certeza do perdão, da salvação, da vida eterna. E também aqui a certeza da Tua presença na nossa vida em todos os dias, em todos os momentos. Queremos Te agradecer, ó Deus, por tudo aquilo que Tu fizeste, por cada um de nós que aqui também participa desse momento de estudo da Palavra. Nesse encontro contigo e também uns com os outros, diante de Ti, na Tua Santa Palavra. Te agradecemos, ó Deus, por tudo aquilo que Tu tens feito por nós. Perdoe os nossos pecados, aumentes a nossa fé, abençoe-nos aqui reunidos, que pelo Teu Santo Espírito cresçamos naquilo que Tu esperas também de nós, como Teus instrumentos, na igreja, na família e no mundo. De uma forma muito especial, ó Deus, então colocamos diante de Ti os problemas e as lutas de cada um que aqui está, certos do Teu amor, do Teu cuidado, da Tua bênção e também da Tua direção. Nesse momento te pedimos pelos idosos, Teus filhos que sofrem no avançado da idade pela fragilidade ou com problemas de saúde. Te pedimos por todos os enfermos, conceda a cura, Senhor, a eles, ou a força para carregarem a cruz. E quando Tu os quiseres levar, que seja em Jesus para o céu. Também, Senhor, te pedimos por todos os enlutados, aqueles que sofrem pela perda dos seus queridos, que sejam consolados na esperança de um dia estarem juntos novamente com seus queridos, então lá no céu. Queremos também, ó Deus, te pedir por todos aqueles que lutam de uma ou de outra forma. Tu sabes dos problemas e das lutas de todos, de todo o Teu povo. Queremos também, então, nesse momento, te agradecer pelas bênçãos derramadas por todos os aniversariantes desses dias e te pedimos os continues guardando e abençoando na Tua graça e grande amor. Abençoe-nos aqui, abençoe a Tua igreja cristã no mundo, enfim, abençoe a semeadura da Tua santa palavra. Em nome de Jesus, nós oramos certos do Teu amor, do Teu cuidado, da Tua bênção e direção. Amém.
Neste momento também nós saudamos a Lidi Schmidt, né? Também a Eliane Rodrigues, a Heidi Brum, muito bem-vinda também, né? Uma satisfação você estar conosco. Também esse povo querido aí lá de Dr. Maurício Cardoso, né? Então Deus guarde, abençoe também a vossa família, né? Assim como cada família que aqui também está nas suas lutas, né? E assim quando oramos pedindo e colocando todas as situações diante de Deus, nós também oramos por todos, né? E colocamos todas essas causas então diante do nosso Deus. Então nós vamos nesse momento cantar então mais um hino, certo, né? O hino que queremos cantar então neste momento é o hino de número 125, quem tem o inário, louvai ao Senhor, é o hino Tem Compaixão de Mim, Senhor. É o hino Tem Compaixão de Mim, Senhor. Compaixão de mim, Senhor, eu clamo pelo teu favor, contrito está meu coração, concede alívio, paz, perdão. Deus justo e santo no julgar, se me quiseres condenar, perdido estou sem salvação, envolto em negra escuridão. O sacrifício que convém, que a ti, Senhor, agrada bem, é um triste humilde coração que implora o teu real perdão. Supremo Rei, ó, vem fazer a tua igreja reviver, a ti daremos com amor os sacrifícios de louvor. Muito bem, saúdo aí também a Dona Elaine Spitzer, um abraço, Dona Elaine. Simone Sivers, também a sua bonita família, Agnes Mantai, né? Então, satisfação também vocês aí. Então, muito bem-vindos a todos aí. O nosso estudo nessa noite, então nós damos sequência aí, estudando a série de estudos bíblicos publicados então pela Igreja Evangélica Luterana do Brasil, então nesse livrete de estudos para o ano de 2024, Homens e Mulheres da Bíblia e a Fé que Supera Tudo, dentro da temática Vivendo em Cristo, Confirmados na Fé em Cristo. E o estudo específico, então, desta noite é Mateus, transformando talentos em ferramentas para o Evangelho. O autor desse estudo é o reverendo Gabriel Schmidt Zontag, pastor em Domingos Martins, Espírito Santo. Então, ele é o autor, então, desse estudo. Muito bem, então, a título de introdução, quem tem o livrinho e quiser acompanhar, aí na página 106, então pode acompanhar aí no seu livrete, então, esse estudo. A título de introdução, o autor do estudo levanta a seguinte questão: ninguém gosta de pagar impostos, não é verdade? Será que nós sentimos satisfação em pagar impostos? O que nós costumamos dizer quando estamos diante de obrigações com relação aos impostos? No entanto, eles são essenciais para estruturar a nossa sociedade e têm uma função bem importante. Então, apesar dos casos de corrupção que são uma realidade então no nosso país. Ainda que não gostemos do peso dos impostos, então recebemos os frutos em nossa infraestrutura então e país. Agora, imagine se tivéssemos que pagar impostos para um outro país, que além de não nos dar nada em troca, ainda agisse de maneira agressiva com o nosso povo. Assim era a relação entre os romanos e os judeus, então nos tempos de Jesus.
Então, o território de Israel, no tempo de Jesus, era dominado pelo Império Romano. Os impostos recolhidos pelos romanos eram muito pesados e causavam sofrimento ao povo de Israel. Eles também financiavam, então, as guerras e o luxo de Roma. Ou seja, além de pagar altos, pesados impostos, eles não tinham benefícios com relação a isso. Então, além de soldados e outras autoridades, os romanos contratavam os próprios judeus para serem cobradores de impostos. Então, era um cargo que rendia proteção para o funcionário e trazia um bom salário para ele. Porém, poucos queriam trabalhar com isso, pois seriam vistos como traidores do seu próprio povo. E os cobradores de impostos, então chamados também de publicanos, eram tratados como pessoas da pior qualidade, tanto pelo público em geral, como pelos, então, fariseus, líderes religiosos dos judeus. E Mateus era um desses cobradores, então, de impostos. E muitas pessoas, inclusive alguns dos discípulos de Jesus, poderiam sentir raiva dele, justamente por essa sua função, né, ou por ser um traidor, podemos assim dizer, do povo, então, de Israel. Será que existem profissões hoje que são vistas da mesma forma em nossos dias? Talvez sim, mas o mais importante é o que aconteceu com Mateus depois do seu encontro com Jesus. O que Jesus fez na vida dele. A transformação que Jesus trouxe, né, o novo momento e o instrumento maravilhoso que Deus o tornou na sua graça e amor, então, diante do próprio povo, diante da sociedade, diante do mundo, no seu tempo. E esses frutos que Deus trouxe a partir da graça, né, e do seu amor em Jesus, eles estão em evidência hoje, porque ele foi usado como instrumento da revelação, então, de um dos evangelhos, que é o evangelho, então, de Mateus. Agora, refletindo, você se recorda de alguém que passou por uma grande transformação em sua vida após conhecer Jesus, ou seja, a partir da fé em Cristo? Sem Jesus era uma coisa, e daí de repente, a partir de Jesus, houve uma grande mudança, né, uma grande transformação. Eu lembro de muitas pessoas que acabaram, né, sendo meus paroquianos ou pessoas que viveram, as quais a gente teve o privilégio, então, de conhecer no decorrer dos anos. Eu lembro de algumas situações assim bem interessantes lá de Santa Catarina. Tempo que eu fui pastor lá no interior, então, de São Miguel do Oeste, aliás, município de Paraíso. Eu lembro de alguém assim que era muito rude, hostil com a sua família, as coisas de Deus, a igreja, né? Não tinha tempo para os cultos, ou seja, tudo era demais, tudo era muito difícil, e era uma pessoa assim muito infeliz, uma pessoa muito triste, uma pessoa, aliás, muito rude, até violenta. Mas lembro também de como Deus foi transformando o coração dessa pessoa, né, diante de muitos convites, né, para os cultos, né, para a casa de Deus, até que de repente essa pessoa começa a frequentar os cultos. E depois ela se torna muito ativa. E uma pessoa maravilhosa, né, a partir de Deus. Se tornou uma pessoa diferente, né, um marido melhor, um pai melhor, um cidadão melhor. Passou a ter uma história bonita, uma vida bonita. Em específico, eu lembrei de uma história nesse momento. Mas citei uma delas, né, mas a gente poderia citar muitas outras histórias a mais. Né? E essa pessoa, depois, no final, ela mesmo que teve uma morte triste, trágica, podemos dizer assim, diante das circunstâncias, né, ela morreu firme na fé em Jesus. Porque depois ela saiu de lá, foi morar em outra cidade, né, e ela, trabalhando como segurança num estabelecimento, num local público, né, ela acabou perdendo a vida, né, diante de pessoas que estavam no caminho errado, no mau caminho. Mas morreu na fé em Cristo e com certeza está na glória, está no céu. É uma história bonita, não é? Mas agora, quantas histórias na Bíblia assim parecidas são?
Poderíamos falar do apóstolo Paulo. Quem foi o apóstolo Paulo? A partir antes de Jesus e a partir de Jesus. O que aconteceu com ele a partir de Jesus? Ou seja, de um perseguidor do evangelho, ele passou a ser um grande instrumento de divulgação do evangelho aos chamados povos não judeus, ou seja, aos povos gentios. Porque todos os povos que não são, todas as nações que não são judias, então são considerados, dentro da linguagem bíblica, gentios. E o apóstolo Paulo foi o apóstolo dos gentios. Jesus transformou a vida dele, ou seja, ele deixou de ser perseguidor para ser um grande divulgador do evangelho. A história de Mateus que nós temos aqui hoje, né? Quem era Mateus antes de Jesus e quem era Mateus e quem foi Mateus a partir de Jesus? Poderíamos pensar aí sobre você que participa do estudo também dessa noite. Talvez a maioria aqui teve o privilégio de ter um pai e uma mãe, né, instruídos na palavra, e foram por isso levados já na infância ao Salvador Jesus, mediante o batismo, né, e assim já apenas conhecem essa vida com Jesus, a história com Jesus. Mesmo diante das lutas contra o diabo, o mundo e a própria carne, né? Que privilégio, né? Então, estar nessa situação, então, desde sempre. Mas muitas pessoas não tiveram esse privilégio. E a gente sabe que talvez muitas pessoas desse mundo, né? Então, conheceram Jesus bem mais tarde, na ação do Santo Espírito, pela palavra divulgada, passaram a crer e depois confirmaram essa fé no batismo. Então, a maioria de nós recebeu a fé pelo batismo, ainda na infância, teve esse privilégio e acabou confirmando a fé pela palavra. Mas talvez haja também aqui entre nós, né, e há muitas pessoas na sociedade e no mundo que acabam conhecendo Jesus, depois, primeiro pela palavra, depois confirmam a fé pelo batismo e são assim alimentados e edificados, então, nessa fé. Certo? Então, mas a pergunta que eu queria levantar é a seguinte: você já se imaginou sem Jesus? Quem você seria? Quem você, querido irmão, querida irmã, seria sem Jesus? Puxa, né? Eu não consigo me imaginar nessa situação. Porque eu sou alguém que foi privilegiado, que teve um pai e uma mãe instruídos, que já me levaram a Cristo, me puseram no colo de Jesus, ainda bebê, né? E nessa fé eu fui alimentado, fui edificado. Então não consigo nem me imaginar sem Jesus, sem essa fé, né? Certo? Então, agora imaginar sem isso realmente é complicado. Isso significaria não ter certeza do perdão, da salvação, da vida eterna, do céu na morte, da presença de Deus na vida, diante dos pecados, ou seja, viver os conflitos com relação aos erros e aos pecados. E a gente sabe que em Jesus nós temos o alívio, porque nós somos perdoados, então, continuamente dos nossos pecados. Então, isso é maravilhoso, né? E é um privilégio, com certeza, então, para nós, então, vivermos esta realidade espiritual. Tá? Agora eu convido você a pegar a sua Bíblia, né? E vamos abrir ela no Evangelho de Mateus, capítulo 9, do versículo 9 ao versículo, então, de número 13. Mateus, capítulo 9, do versículo 9 ao versículo de número 13. Mateus 9, do versículo 9 ao versículo de número 13. Que nesse momento, então, leio diante de vocês, conforme a nova tradução da linguagem de hoje. O título diz: Jesus e Mateus. Jesus saiu dali e no caminho viu um cobrador de impostos chamado Mateus, sentado no lugar onde os impostos eram pagos. E Jesus lhe disse: venha comigo. Mateus se levantou e foi com ele. Mais tarde, enquanto Jesus estava jantando na casa de Mateus, muitos cobradores de impostos e outras pessoas de má fama chegaram e sentaram-se à mesa com Jesus e os seus discípulos.
Então alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: por que é que o mestre de vocês come com os cobradores de impostos e com outras pessoas de má fama? Jesus ouviu a pergunta e respondeu: os que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Vão e procurem entender o que quer dizer esse trecho das Escrituras Sagradas. Eu quero que as pessoas sejam bondosas e não que me ofereçam sacrifícios de animais, porque eu vim para chamar os pecadores e não os bons. Então está aí o texto do Evangelho para o estudo desta noite. Mateus, o homem que largou tudo, né? Jesus chamou ele, né? Venha comigo. E o que ele fez? Ele simplesmente foi com Jesus. Ou seja, ele não resistiu ao chamado de Deus e com certeza pelo Espírito Santo ele seguiu com Jesus. Porque como ele faria algo tão grandioso ou, né, diante de um chamado assim? Parece tão simples, né, sem maiores explicações, né? Venha comigo. E ele foi. Então, Mateus era publicano, então assim eram chamados os cobradores de impostos. Então, não era incomum que os publicanos fossem corruptos e cobrassem mais do que deveriam. O excedente da corrupção, então, ficava com eles. Então, os impostos eram altos, então eles cobravam o imposto devido aos romanos e cobravam os PF. Os PF é o chamado por fora. Essa linguagem, infelizmente, é conhecida em locais públicos, né, diante das autoridades públicas, ainda nos dias de hoje. Talvez alguém que tenha tido uma vida pública ou uma proximidade com esse sabe justamente do que eu estou falando. Infelizmente, é uma linguagem comum, né? E o PF, né? Quanto é o PF? Né? E qual é o PF? Como é que eu faço com o PF? Né? O por fora, como é que eu vou receber o por fora? Eu me lembro de alguém muito querido, né, um cristão que ficou assustado, chocado, quando ele, exercendo a autoridade pública, no primeiro momento alguém chegou assim e perguntou para ele: como é que eu faço com o PF? Aí ele ficou pensando: puxa, PF, o que é isso? PF. Aí ele disse: não, o por fora. Como é que eu faço aí para... né? E aí ele teve uma oportunidade, com certeza, de dar um testemunho da sua fé diante desse momento, ou seja, ser um cristão nesse momento. E aí a gente sabe que muitos acabam caindo, né? Talvez diante dessas oportunidades, tá? Então, essa era a fama dos publicanos. Eles cobravam imposto devido, né? Determinado, então, pelo governo romano, já que o povo judeu era escravo, e cobravam o PF, que seria, né, um dinheiro extra que era para o bolso, então, do cobrador. Então, Jesus chamou Mateus para ser seu discípulo e ele, sem questionar, deixou a coletoria e o seguiu. Não sabemos o quanto Mateus já tinha ouvido falar sobre Jesus e seus milagres. O que sabemos é que ele não pensou duas vezes e acolheu o chamado mestre. Ele simplesmente foi. Talvez a gente pense aqui: e aí, será que você teria ido? Eu teria ido? Diante disso, de repente, Jesus aparece na frente e diz: olha, venha comigo. Iríamos ou não com ele? Aí nós percebemos justamente a grandiosidade da atitude, né, de Mateus diante do chamado de Jesus. Então, de publicano, muitas vezes associado à corrupção e à extorsão, Mateus se tornou um discípulo, ou aliás, foi tornado um discípulo, né, revelando a graça restauradora de Deus, que é capaz de mudar corações e direcionar vidas conforme o seu amoroso propósito. Imaginem só o peso que era ter nas costas, né, estar associado e ligado à corrupção, extorsão, e ter a vida diferente agora marcada pela graça restauradora de Deus no seu coração, ou seja, sentir alívio, né, diante dos seus pecados, diante da sua situação terrível,
e passar a viver justamente a graça restauradora de Deus e ser um instrumento justamente para levar essa graça restauradora às outras pessoas, para que elas também, na ação do Santo Espírito, pudessem seguir o caminho de Jesus, seguir com Jesus e ter a vida transformada, ou seja, ter uma vida bonita, né? Uma vida, então, abençoada. Compreendendo, então, o texto, então, alguns comentários tecidos aí pelo autor, né? Ele começa trabalhando o versículo 11, diz: alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos, por que é que o mestre de vocês come com os cobradores de impostos e com outras pessoas de má fama? Por que o mestre de vocês come com os publicanos e pecadores? Quando entendemos que os publicanos eram os cobradores de impostos, considerados traidores por seus irmãos judeus, entendemos por que eles eram desprezados e odiados então pelo povo. E compreendemos por que os fariseus ficavam surpresos ao ver Jesus andando com alguém como eles, ou estar na presença de alguém, né, como os publicanos. E aí o versículo 12, Jesus ouviu a pergunta e respondeu, né, ele disse assim: os que têm saúde não precisam de médico, e sim os doentes. Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. É uma frase profunda, é uma frase fantástica. Então, Jesus não se torna impuro por andar com os pecadores, mas os pecadores são purificados por estarem na presença de Jesus. Então, ele não tem medo de sentar-se com os pecadores, pois através dele, todo pecador é tornado filho de Deus pela fé. Ele deixa isso claro no final da conversa, então, com os fariseus. Que desafio, né? Vamos imaginar assim, de repente, nós na presença de pecadores. Existem riscos? Claro que existem riscos, né? Para todos nós existem riscos, de repente nós estarmos, por exemplo, ou os nossos queridos estarem na presença daqueles que se alcoolizam o tempo todo, ou que se drogam, ou que se prostituem, ou andam no caminho da prostituição, ou estar na presença das pessoas que vivem falando mal das outras pessoas. O que é que pode acontecer conosco? Facilmente, talvez a maioria de nós, e existe o risco, o apóstolo Paulo diz: quem pensa que está em pé, cuide que não caia. Por exemplo, lembre que o diabo, o mundo e a carne vão estar tentando a mim e tentando a vocês também. Então, o nosso desafio entre estes pecadores que eu citei e outros pecadores é nós sermos instrumentos também de Deus em Jesus, para que pecadores sejam purificados. Ou seja, nós ser instrumentos para que Jesus se achegue a estas pessoas que estão no pecado e fragilidades e outros, e essas pessoas, na ação do Santo Espírito, sejam purificados por estarem na presença de Jesus. Então, nós sermos instrumentos para levarmos Jesus até a presença, então, dessas pessoas, para que elas sejam purificadas. Esses pecadores e outros. E vocês vão lembrar que em outras partes da Escritura também Jesus é acusado de estar entre os pecadores, ou não reconhecer as pessoas de má fama, ou coisa assim. E a gente sabe que Jesus é Deus e ele sabe todas as coisas, assim como ele é verdadeiro homem, ele é verdadeiro Deus. E se não fosse assim, ele não seria Salvador. Deus é verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Se não fosse assim, ele não seria Salvador. Quem não crê nisso não pode ser chamado de cristão. Assim como quem não crê no Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. O grupo ou denominação que não crê em Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo é seita. Quem não crê em Jesus, Deus e homem, né, é um anticristo, é inimigo da cruz de Cristo. Ou seja, nós cristãos, nós somos instrumentos para que Jesus chegue às mais diferentes situações e pessoas. E isso é maravilhoso. Mas o risco é nós sermos levados pelos pecadores e não sermos instrumentos de purificação, certo? Jesus não tinha medo de sentar-se com pecadores, porque ele era um instrumento justamente de resgate para tornar as pessoas filhos de Deus pela fé. E isso é claro, né?
porque Jesus disse, os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Ou seja, aqueles que, agora nós olhando para nós não somos melhores do que ninguém. Você é um pecador como qualquer pessoa neste mundo. Não é porque talvez os nossos pecados não sejam conhecidos pela sociedade ou pelo mundo, as nossas fraquezas, que eu seja melhor, né, do que as outras pessoas, talvez que tenham uma fama ruim. Não, nós somos todos pecadores por si só e dependentes da graça e do amor de Deus em Jesus. Eu preciso de Jesus todos os dias, né, no perdão, no consolo, no fortalecimento, na orientação, na direção para estar em pé. E você também precisa. Nós precisamos. Né? Então nós somos doentes, nós somos os cegos, os coxos, os aleijados, nós somos os pecadores que por si só estão perdidos, mas dependentes de Jesus. Se nós nos acharmos bons, e aí estava justamente o problema daqueles que estavam criticando Jesus, os fariseus, eles se achavam bons, né? Pela vida, como eles levavam, buscando cumprir a lei, os frutos que eles produziam, então eles se achavam melhores do que as outras pessoas. E não reconheciam, então, portanto, a dependência e a necessidade, então, de Jesus. Tá? Eu e você, é importante ficar claro, nós somos dependentes da graça e do amor de Deus em Jesus, como todos os pecadores. E nós, e como todos os outros pecadores, somos todos purificados na presença, então, de Jesus. Porque somente o sangue de Jesus purifica de todo o pecado. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É ele que morreu lá na cruz e disse, está consumado, e ressuscitou no domingo da Páscoa. Agora o versículo de número 13 aqui diz assim, vão e procurem entender o que quer dizer esse trecho das Escrituras Sagradas. Eu quero que as pessoas sejam bondosas e não que me ofereçam sacrifícios de animais, porque eu vim para chamar os pecadores e não os bons. Aqui também tem uma referência a um outro texto, né? Que a gente vai destacar. Depois ele aparece de novo. Deus diz, quero misericórdia e não sacrifício. Misericórdia quero e não sacrifício. Oséias 6,6. Jesus aponta para o amor e a misericórdia como a verdadeira fidelidade, então, à lei de Deus. O versículo 13, então, não vim chamar justos e sim pecadores, ou seja, Jesus veio para aqueles que reconhecem sua condição de pecadores e arrependidos buscam salvação e esperança. Então, aos que pensam que são melhores do que os outros e não acreditam que são pecadores indignos, nada é entregue, porque não aceitam o que Jesus tem a oferecer, ou seja, desprezam, impedem justamente aquilo que Jesus quer dar. E o que Jesus quer dar? Ele quer dar a certeza do perdão, da salvação e da vida eterna. Refletindo então, na visão dos fariseus, quais seriam as companhias adequadas para o Messias? Vocês sabem? Quem vocês acham que os fariseus queriam que Jesus andasse? O que Jesus mostra para eles ao jantar junto com pecadores? Bom, a gente sabe, né, que os fariseus queriam exclusividade, ou seja, que Jesus andasse apenas no templo, com os autores e mestres então da igreja, com as pessoas que vivem uma vida boa, uma vida bonita, que estão ligados a Deus, conectados à igreja, ou seja, que seguiam o templo. Então era isso que eles esperavam. Mas o que é que Jesus mostra? Né? Que ele veio para buscar e salvar o perdido. Ele veio buscar e salvar o pecador. Mas ele veio buscar e salvar o pecador que é conhecido publicamente nos seus pecados, talvez que vive escândalos públicos ou pecados públicos, mas ele veio buscar e salvar todo o pecador. Você e eu, que aqui estamos também participando do estudo bíblico. E que bênção! Ele quer me salvar e quer te salvar, ele quer nós no céu com ele um dia. E isso vai ser realidade, não pelo que eu faço, pelo que você faz, pelo que Jesus fez. Bom, a outra questão para reflexão, o que Jesus deseja mostrar aos fariseus, citando então o profeta Oséias e dizendo que Deus quer misericórdia e não sacrifício, o que realmente pode mudar a vida de alguém? Esse era um problema justamente aí dos fariseus, né? Os fariseus, eles cumpriam aquilo que
estava orientado na palavra com relação à vida do povo de Deus. Desde o templo, o estudo, a palavra, né, a lei de Deus, né, os frutos da fé, as ofertas e assim por diante. Mas qual era a realidade deles? Eles cumpriam todos, buscavam cumprir a lei, né? Eles achavam que cumpriam todos os mandamentos, embora que a Bíblia diz que quem quebra um só mandamento da lei é culpado de quebrar todos, né? Tiago 2, lá o versículo de número 19, né? Lá justamente nos coloca atenção. Então, se a gente peca contra um mandamento, automaticamente a gente quebra todos. Né? Nos mandamentos, ou é 10 ou é 0. E só quem tem 10 vai para o céu. Né? Aliás, é Tiago 2,10, né? Quem quebra um só mandamento da lei é culpado de quebrar todos os mandamentos, né? Então, essa é a realidade, né? Tiago 2,19 fala justamente que Deus é um só, né? Sim, nós cremos num só Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Até os demônios creem e tremem de medo. E Tiago 2,10 diz que quem quebra um mandamento é culpado de quebrar toda a lei. Então, a nossa nota, cumprindo a lei, é 0. Mas Jesus nos deu 10, porque ele cumpriu todos os mandamentos por nós e pagou todos os pecados, porque cada pecado tem que ter castigo. E Jesus foi castigado, então, pelos nossos pecados. Então, não é cumprindo a lei, não é fazendo sacrifícios de louvor a Deus, não é fazendo sacrifícios com o tempo, com os dons, com os bens a Deus, que eu alcanço a salvação, a vida eterna. Ou seja, Deus primeiro quer o quê? Ele quer o coração de cada um de nós. Ele quer a vida de cada um de nós. Ele quer que nós sejamos, de fato, cristãos. Verdadeiramente cristãos. É isso que Deus espera de você. A partir disso, né, eu lembro o texto aqui de Coríntios, onde o apóstolo Paulo destaca justamente a fé do povo, dizendo: deram-se a si mesmos primeiro ao Senhor. Então, esse é o nosso desafio, nos darmos primeiramente, então, ao Senhor. Né? A partir disso, nós, sim, somos agradáveis a Deus em Jesus. A partir de Jesus, do grande amor de Deus em Jesus, nós somos agradáveis a Deus com a nossa vida, com o nosso tempo, os dons, os bens, o nosso louvor a Deus, o nosso culto a Deus, o nosso serviço a Deus. O nosso servir a Deus, as nossas ofertas, então, a Deus. Certo? Então, esse é o grande ponto. Então, misericórdia quero e não sacrifício. Ou seja, Deus quer, primeiramente, a vida de cada um de nós. A partir disso, os frutos da fé em evidência. E é justamente a partir de Cristo que nós somos agradáveis a Deus. Um dos pontos aqui que eu chamo também a atenção nesse momento, talvez o texto aqui também fala, por exemplo, a questão das ofertas, né, que também entra lá em Mateus capítulo 23, o versículo de número 23, onde Jesus ele diz assim: ai de vocês, mestres da lei, fariseus, hipócritas, pois vocês dão a 10ª até mesmo da hortelã, da erva doce e do cominho, mas não obedecem aos mandamentos mais importantes da lei, que são o de serem justos com os outros, o de serem bondosos e o de serem honestos. Mas são justamente essas coisas que vocês devem fazer sem deixar de lado as outras. Ou seja, Deus esperaria que eles, primeiramente, fossem cristãos. E que eles dessem sim a 10ª de tudo, porque Deus espera a oferta, né? Ou seja, o dízimo. O que é o dízimo? O dízimo é a promessa de oferta em termos percentuais e depois levar percentualmente a oferta, ou destinar percentualmente a minha promessa. Deus esperaria a 10ª, mas cada um toma a sua decisão, motivado na fé, no amor de Deus, e aí depois, mês a mês, então, destina então a sua oferta para Deus. Deus espera a 10ª, sim. Ele diz, sem deixar de lado as outras. Ou seja, ele quer primeiro que eles sejam cristãos. E a partir disso, os frutos da sua fé. Que eles dessem, sim, a 10ª de tudo.
mas que eles fossem justos, que eles fossem bondosos, que eles fossem honestos, ou seja, primeiro cristãos e aí depois os frutos da fé. O louvor, a adoração, o serviço, a dedicação da vida, tempo, dons e bens. Interessante que muitos usam esses textos para questionar, né, ou condenar justamente aquilo que Jesus ensina também aqui com clareza. Certo? Então são as orientações que são claras para nós então na Escritura, que eu coloco também então neste momento aqui. Então, em primeiro lugar, Deus quer o arrependimento diante dos pecados. Aí Ele nos perdoa em Cristo. A partir disso, a nossa vida pertence a Deus. E a partir disso, nós dedicamos a vida, o tempo, os dons e os bens para o nosso Deus, para a sua honra e glória. Né? E você e eu somos desafiados e incentivados a isso. E Deus, com certeza, no seu amor e graça, mais e mais abençoa os seus filhos, cuida deles, assiste e dirige sempre pelo melhor. Então, nós não compramos dádivas, bênçãos, não negociamos com Deus, como alguns o fazem, né, abertamente e claramente, distorcendo os textos bíblicos com interesses próprios, humanos. Né? Mas, a partir da fé, do amor a Deus, nós somos, então, motivados e orientados, né, com a nossa vida, o nosso tempo, os nossos dons, os nossos bens, a servirmos a Deus e ao nosso próximo, como instrumentos, então, do seu amor e da sua graça. Considerações para a vida. Então, o chamado de Mateus demonstra que todo pecador pode receber o perdão de Jesus, até mesmo aqueles que estão nas situações mais completas e degradantes. Será que existe algum caso perdido para Jesus? Será que Jesus desiste de alguém? Bom, nós sabemos que Jesus quer salvar todos. E até o fim, Deus quer salvar. E aquelas situações mais complexas e degradantes que ora vemos na sociedade ao nosso redor, saibamos que Ele não tem nada que seja, ou seja, uma missão perdida. Ele quer salvar todos. O pecador é transformado, ele quer transformar o pecador num instrumento nas mãos de Deus para testemunho do Evangelho. Ao lado do Senhor, todos os dons podem ser utilizados para a proclamação do reino de Deus neste mundo. Então você é uma testemunha de Jesus. Você e eu. Né? Deus chama e prepara pastores e mestres da igreja. Mas todo o povo de Deus também tem essa missão. Né? Nós não precisamos ser pastores e mestres da igreja para sermos instrumentos do evangelho. Aliás, muito pelo contrário. Né? Onde tem um cristão, tem alguém, tem um instrumento de Jesus, alguém que está levando o abraço de Deus em Jesus, alguém que também está levando então o evangelho, então a palavra de Deus. Então o texto também nos dá uma direção interessante. Jesus está atento aos que estão doentes, tanto pelas enfermidades físicas, como acontece em vários momentos registrados então no Evangelho, quando Jesus cura pessoas, como também pela maior enfermidade que é o pecado. Jesus direciona os nossos olhos àqueles que estão ao nosso redor, para que sejamos misericordiosos com os que sofrem e que estão carentes do perdão dos pecados. Então, o Evangelho tem um poder transformador que traz pessoas das trevas para a luz de Cristo, da morte para a vida. Jesus quer fazer, então, também da nossa vida um instrumento de sua nobre missão de salvar a todos. Que maravilha, né, gente? Que maravilhoso isso aí. E aí o autor destaca, né, Oséias 6,6, né, lembrando para nós, não esqueçamos, Jesus diz misericórdia e não sacrifício. Ou seja, ele quer o nosso arrependimento diante dos pecados. Ele quer o nosso coração, a nossa vida, em primeiro lugar. A partir disso, os frutos da fé são agradáveis a Deus e esperados por Ele. A dedicação da vida, tempo, dons e bens. Nós não compramos bênçãos, mas a partir das grandes bênçãos de Deus, nós somos motivados a servir e Deus mais e mais nos abençoa, porque as suas promessas também estão claras na Escritura, quando a pessoa se move a partir justamente da fé e do amor de Deus. Quando é o amor e a graça de Deus que nos movem na igreja, na família e na sociedade. O texto de Lucas capítulo 19, convido você a abrir a Bíblia em Lucas capítulo 19, agora versículo 1 ao versículo de número 10.
Mateus, Marcos, Lucas. Lucas 19, do versículo 1 ao versículo de número 10. Também aí um belo texto, né? Uma história muito bonita, né? Lucas 19, então, do versículo 1 ao versículo de número 10. A história de Jesus e Zaqueu. Temos aqui mais alguém, mais um cobrador de impostos, né? O texto que eu leio, então, Jesus e Zaqueu. Jesus entrou em Jericó e estava atravessando a cidade. Morava ali um homem rico chamado Zaqueu, que era chefe dos cobradores de impostos. Olha só, então ele era o chefe dos cobradores de impostos. Ele estava tentando ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, pois Zaqueu era muito baixo. Então ele correu adiante da multidão e subiu numa figueira brava para ver Jesus, que devia passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse então a Zaqueu: Zaqueu, desça depressa, pois hoje preciso ficar na sua casa. Zaqueu desceu depressa e o recebeu na sua casa com muita alegria. Todos os que viram isso começaram então a resmungar. Esse homem foi se hospedar na casa de um pecador. Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Escute, Senhor, eu vou dar a metade dos meus bens aos pobres, e se roubei alguém, vou devolver 4 vezes mais. Então Jesus disse: Hoje a salvação entrou nesta casa, pois este homem também é descendente de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar quem está perdido. Ou seja, os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Aqueles que se acham bons, esses não precisam de Jesus, não é verdade? Eles são bons. Ou seja, qual é o caminho desses? O inferno, a condenação, a perdição, o orgulho, a arrogância. Agora, aqueles que reconhecem o seu pecado, a dependência de Jesus, que tem, assim, o seu coração transformado pelo Espírito Santo, ou edificado pelo Espírito Santo, né? Então vivem o amor e a graça, então, do nosso Deus. Então, essa história, também uma história conhecida, né? Talvez muitos conhecem, né? Já conheciam a história do Zaqueu, uma história que se conta para as crianças, escola dominical, ou seja, momentos diversos, né? Jesus, então, diante de Zaqueu, que corre lá, ele não arriscava entrar no meio da multidão. Por quê? Se ele fosse reconhecido como chefe dos cobradores de impostos, o que ele poderia sofrer ali no meio? Com certeza ele não iria se expor a esse perigo. Porque lembrem que os cobradores de impostos eram odiados pelas pessoas. E aí, como ele era baixinho, o que ele fez? Ele correu adiante e subiu numa figueira brava. E aí lá ele olhou, ficou observando Jesus passar, porque ele queria ver Jesus. Talvez muitos já tinham ouvido falar dele. E a surpresa, Jesus vai ao encontro de quem? Do pecador Zaqueu, que estava lá na árvore. Ele diz: Zaqueu, desce depressa, né? Porque hoje preciso ficar na tua casa. Bah, que escândalo para, né, os doutores e mestres da igreja, para aqueles que se achavam bons. Puxa, Jesus vai se hospedar na casa de um pecador? Se ele fosse realmente quem ele diz que é, ele saberia, né, quem é este homem. Essa era a acusação frequente diante de Jesus. E aí Zaqueu se levantou e disse, olha só, ou seja, eles foram primeiro lá, ele desceu com alegria, né, recebeu na sua casa com muita alegria. Ele se sentiu muito honrado, né, tendo Jesus na sua casa. E aí todos começaram a resmungar. Puxa, esse homem foi se hospedar na casa de um pecador. Mas Zaqueu se levantou e daí ele disse ao Senhor: Escute, Senhor, vou dar metade dos meus bens aos pobres. O que aconteceu aí? A partir do momento que Zaqueu estava com Jesus, o que ele disse? O que ele mostrou? Que a riqueza não era a coisa mais importante. Jesus era a coisa mais importante. Antes a riqueza era tudo para ele. E com certeza ele, como chefe lá dos cobradores de impostos, talvez muitos PF eram dele. Talvez não, né? Mas enfim, a gente subentende que pela fama deles e pelo que se falava,
Talvez muita coisa ali acontecia, talvez até ele tivesse uma percentagem, um percentual do que os demais cobradores, né, os seus subordinados, então recebiam. Talvez tipo Mateus, né? Já que ele era o chefe dos cobradores de impostos. Mas aí o que ele diz? Olha, a metade dos meus bens agora eu vou dar para os pobres. Ou seja, eu vou ajudar o próximo. E se eu roubei alguém, vou devolver 4 vezes mais. Ou seja, quem eu trouxe prejuízo, eu vou buscar devolver, ou seja, vou dar 4 vezes mais do que o prejuízo que eu dei outrora. O que aconteceu com Zaqueu? A transformação no seu coração. Então, Jesus transformou o coração, a realidade, os valores, os princípios da vida, então, de Zaqueu. Puxa, metade dos meus bens agora eu vou dar aos pobres. Bom, se eu roubei alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. E como ele era um homem muito rico, com certeza ainda ele tinha muita riqueza para quê? Para usufruir e para continuar servindo a Deus e continuar servindo ao próximo. Talvez colocar na ordem correta. Para servir a Deus, para usufruir e ajudar também o seu semelhante, né, o seu próximo, talvez os seus queridos. A transformação, essa é uma transformação verdadeira. Talvez muitos dizem, eu roubei, né, tantos mil, não sei o que, isso e aquilo. Tá, roubou, não, mas eu me arrependi. Tá, se arrependeu? Aí vem a outra questão. Então, se arrependeu verdadeiramente, então devolveu o que roubou? Não vou devolver. Será que realmente se arrependeu verdadeiramente? Mas eu não tenho condições de devolver. Mas a pessoa pode se programar, né? Ela pode se disciplinar para isso, para devolver o que roubou. Né? E é isso que Zaqueu fez, porque o arrependimento verdadeiro, ele produz frutos diante de Deus e diante do próximo. E o que Jesus diz é justamente isso. Hoje houve salvação nessa casa. Então, a salvação em Cristo mostra os frutos da fé, evidencia os frutos da fé. Não existem, ou seja, a partir de Jesus há frutos. Não existe uma fé verdadeira sem frutos de louvor, adoração, serviço a Deus. Sem dedicar vida, tempo, dons e bens para Deus. Tá certo? Mas eu não estou vivendo assim, eu não estou fazendo isso, eu não estou fazendo aquilo. Nós podemos pedir perdão a Deus pelo que ora não fizemos e podemos, motivados na fé e no amor, crescer nos frutos da fé, que são agradáveis ao nosso Deus. Então, diante de Deus e também diante do nosso próximo. E eu quero justamente destacar a Congregação Cristo, no final de semana passado, celebrou 72 anos oficiais aqui de congregação. São 82 anos, na verdade, do início da semeadura da palavra aqui, né, dentro da área que é da Congregação Cristo, certo? Aqui, então, em Lajeado, da Congregação Cristo. Congregação do Bairro, Conventos, é uma das mais antigas, né, também juntamente com a igreja, com a IELB, né, ou seja, tem muitos anos a mais. Mas aqui da Congregação Cristo, 82 anos, então, do início do trabalho da Congregação Cristo. 72 anos oficiais. E o tema do culto do final de semana era 72 anos louvando, escutando, aprendendo, confiando e servindo. No templo, ou seja, em qualquer lugar, na igreja, na família, no mundo, ou seja, no templo, ou seja, nós servindo, muito especialmente no templo, sendo servidos, né, motivados pelo serviço de Deus, né, pelo Gottes Dienst, pelo serviço de Deus a nós servindo também agora na sociedade e também no mundo, com o nosso ser. Tá ok? Momento da conclusão do nosso estudo. Mateus era um pecador conhecido, ele tinha má fama entre o povo, era odiado por muitos. No reino de Jesus, pessoas são levadas ao arrependimento, são transformadas em testemunhas do Evangelho. Mateus utilizou seus dons para escrever um dos 4 evangelhos que encontramos então na Bíblia. O Evangelho de Mateus é o primeiro dos evangelhos, né? E ele tornou-se um exemplo do que a graça de Deus pode fazer na vida das pessoas. O que a graça de Deus pode fazer na tua e na minha vida. Então Jesus continua transformando vidas pelo convite simples, direto e profundamente poderoso de sua palavra. Ele nos envia a diferentes lugares onde servimos como instrumentos em suas mãos. Onde quer que você esteja
existem pessoas que precisam também do convite de Jesus. E esse convite pode ser feito através de você. Assim como Mateus, sejamos instrumentos do Evangelho nas mãos de Cristo. Jesus também convida e diz, venha comigo. Ele também diz, eu te perdoo, eu te ajudo. Ele também nos diz, levanta e anda. Ou seja, ele trata as nossas feridas. Ele acalenta o nosso coração, renova o nosso ânimo, nos redireciona, nos aponta o caminho. Ou seja, esse é Jesus. E você é instrumento dele. Você vive o seu amor e o seu cuidado, e você é um instrumento também do seu amor e do seu cuidado na igreja, na família e no mundo. Que os nossos frutos da fé sejam abundantes, aonde estivermos, que sejamos instrumentos também do abraço de Deus em Jesus, do chamado de Deus em Jesus para todas as pessoas. Foi uma satisfação termos estado juntos, então, nesta noite, para mais um estudo bíblico. O nosso abraço aí a todos os membros da Congregação Cristo e todos aqueles que se uniram a nós aí também nesta noite. Nós tivemos uma turma muito bonita que foi se achegando. Aí eu vejo para mim, nem todos os que participam do estudo agora aparecem para mim, o Face é seletivo, mas alguns que aparecem aqui, a sua saudação para mim, eu costumo destacar. Então ninguém fique triste se alguém não foi saudado, porque talvez não apareceu aqui para mim dentro dessa forma, dessa plataforma de comunicação. Eu vejo aqui ainda o Marco Antônio Bush, grande Marco, também o Rilde Ed Pilger Aidam, lá de Carazinho. Olha que bênção, forte abraço aí, também para você e os seus queridos, o compadre lá, Irinilson Lampo, Então Deus abençoe ricamente, Possa seguir com Jesus, seguir bem, Um abraço aí para a filhada, para os queridos, Deus abençoe sempre todos, Também a Marinês Lemes Dutra, aí de Teutônia, bairro Canavaro. Grande Marinês, um abraço para o João, Grande João. Também Yara Kuhn, Deus guarde e abençoe vocês. Aí a Tini Stoll também, Uma linda noite. O dia hoje foi lindo, não foi? Um dia lindo, maravilhoso. E aqui no sul, uma temperatura agradável. Parecia que o ar-condicionado estava ligado, podemos dizer assim, O tempo todo. O ar-condicionado de Deus, natural. Bom, gente, nos despedimos assim, convidando você aí também para participar conosco daqui a 2 semanas. Dia 27 de novembro teremos mais um estudo aqui, às 19h30, E você é o nosso convidado, Põe aí na sua agenda, daqui a 2 semanas, dia 27, mais um estudo. Também avisos com relação aqui à congregação. Nós estaremos participando do dia 14, a partir de amanhã, até o dia 17, do Conselho Diretor da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, em Curitiba, Paraná. Vários conselheiros e líderes leigos de diversas regiões do Brasil estão se movimentando agora para Curitiba, para esse conselho diretor. E aqui, representando o Alto Taquari, eu como conselheiro, também nosso líder leigo e presidente da Congregação Cristo, Jairo Helle, estaremos indo então participar desse evento da IALP. Mas as programações aqui acontecem com o nosso T6, o nosso teologando, que daqui uns dias está se formando, Aí em dezembro, no dia 7 de dezembro, se forma então em teologia, pelo seminário, especialização, na área. Ele vai estar dirigindo as atividades. Então nós temos o seguinte ainda previsto para a semana: sábado, das 13h30 às 15h30, instrução de confirmandos do 2º ano. E às 18h, o culto com transmissão pelo Face. No domingo de manhã, 9h, culto também na Congregação Cristo. E às 14h30, culto em Moinhos d'Água. Então são as atividades que nós temos previstos aí para essa semana. Deus guarde e abençoe todos vocês, também aí a dona Cela Lampschlick, Deus guarde e abençoe também a senhora, enfim, a todos vocês, que possam seguir todos com Jesus e seguirem bem. Nós queremos orar, e orar a bênção também, e aí cantamos um hino, então nos despedindo, então, nesta noite. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Gracioso Deus,
Eu te agradeço por esse estudo onde aprendi sobre o teu servo Mateus. Assim como ele, também sou pecador e não há nada em mim que seja justo. No entanto, tu, Senhor, ages com misericórdia comigo, perdoas os meus pecados e me convidas a seguir o Mestre Jesus. Quero ser um instrumento no teu reino, Senhor, para que mais pessoas conheçam o teu amor e a salvação em Jesus. Em tuas mãos me entrego e peço que me abençoes hoje e sempre. Amém. O Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. O Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém. E nos despedimos cantando o hino 77 do Inário Louvai ao Senhor. Quero cantar uma linda canção. Sigam com Jesus e sigam bem e até a próxima oportunidade. Abençoado descanso a todos, forte abraço a cada um. Foi maravilhoso ter estado com vocês. Amém.